Paulo fala sobre a greve na Sabesp, Metrô e CPTM. Tarcísio Gomes de Freitas. Às 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o judiciário. Eles não estão respeitando o poder judiciário, não estão respeitando o cidadão. E quem não respeita o cidadão, não respeita o judiciário, vai respeitar quem? Então é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. O Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições. Nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento, a nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então a gente nunca se omitiu, a gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer e, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar um melhor serviço. E em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe um momento da consulta à população, faz parte do rito a audiência pública. O legislador estabeleceu que processos de concessão, processos de desestatização, processos de privatização têm que ser precedidos de audiência pública, têm que ser precedidos de consulta pública. Ou seja, existe um momento, existe a hora, existe o fórum adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, né, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privatização, de privação do cidadão. O cidadão está sendo privado de um serviço essencial, o cidadão está sendo privado do transporte público, o cidadão está sendo privado do seu direito de ir e vir por causa de uma pauta corporativa. Ou seja, discordo desta linha, discordo que o governo possa estudar concessões. Ora, nós não vamos estudar então o trem Intercidades, Campinas-São Paulo, que vai levar junto a concessão da linha 7? Será que o cidadão não merece ter uma ligação ferroviária de Campinas para São Paulo? Nós faremos, nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que é o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza que São Paulo quer a ligação Campinas-São Paulo, como quer a ligação Sorocaba-São Paulo, como quer a ligação São Paulo-São José dos Campos, como quer mais ligações de trem unindo pontos da Zona Leste, como que é a expansão da linha 4 para Taboão, como que é o metrô chegando no ABC, como que é o metrô chegando em Guarulhos. E para isso é necessário o fôlego para investir. E o fôlego, muitas vezes, vem da iniciativa privada. Porque nós temos empresas hoje que 80% da receita são destinados ao pagamento de pessoal. Empresas que perderam a capacidade de fazer investimento. E o que nós estamos estudando hoje é como ampliar a rede de metrô, como ampliar a rede de trem metropolitano, como prestar um melhor serviço, como modernizar estas linhas, como melhorar a percepção do cidadão, como melhorar a prestação de serviço. E aí, quando o governo começa a estudar isso, não, eu não concordo, não quero. O interesse é pessoal, corporativo. É um egoísmo privar o cidadão e desconsiderar que há um momento correto nesses estudos para a participação 7h31 minutinhos. da sociedade, 7h31. participação dos sindicatos, para manifestação de discordância quanto ao modelo. Todos os processos de concessão são feitos dessa forma. Várias medidas foram tomadas para minorar o sofrimento do cidadão, para atenuar. Nós sabíamos que, nós imaginávamos que havia esse descumprimento das ordens judiciais. Então, por isso,
a decretação do ponto facultativo, a mudança das rotas dos ônibus, então que ao invés de entrar, de alimentar, de chegar nas estações que hoje estão fechadas, estão se dirigindo direto para o centro. Estamos operando com mais de 12 mil ônibus no dia de hoje, 200 a mais que todos os dias. Temos uma operação parcial na CPTM, então temos duas linhas operando parcialmente, a linha 7 e a linha 11, e infelizmente várias linhas fechadas na CPTM, linha 10 totalmente fechada, a linha 12 totalmente fechada, a linha 13 totalmente fechada, e todas as linhas do metrô que são operadas pela companhia, fechadas também, a linha 1, 2, 3 e a linha 15. Funcionam a linha 4, privada, a linha 5, privada, a linha 8, privada, a linha 9, privada. Nós vamos continuar estudando esses processos, nós vamos continuar estudando concessões, nós vamos continuar estudando para prestar o melhor serviço para o cidadão. Nós temos a convicção inabalável que a gente vai prestar o melhor serviço possível. E nada vai nos afastar do objetivo de prestar o melhor serviço para o cidadão. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo, ilegal que vai nos afastar do objetivo. A gente tem uma confiança muito grande que a gente pode fazer mais e pode fazer melhor. E nós não vamos parar. E eu lamento muito o transtorno que o cidadão está passando. É muito triste ver o cidadão chegar numa estação e ver aquela estação fechada. Ver o direito ao transporte tolhido. E ver o desrespeito à decisão da justiça. Que a partir do momento que a gente não respeita a decisão judicial, o que é que nós vamos respeitar? A partir do momento que a justiça dá as balizas para um determinado movimento, e essas balizas são ignoradas, solenemente ignoradas, o que a gente vai esperar? Se nem a opinião da justiça vale, se nem a decisão judicial vale, parece assim, podemos fazer o que queremos, nada importa, nem mesmo a decisão do judiciário. Então é lamentável ver isso, é lamentável ver o cidadão sendo tolhido do seu direito de ir e vir, é lamentável ver o cidadão perdendo o seu direito de transporte, dando com a cara nas estações fechadas, sem ter como chegar ao trabalho, sem ter como chegar ao centro, cidadão que acorda cedo, cidadão que dá duro, cidadão que tem que levar o prato de comida para dentro de casa, que precisa de um transporte público de qualidade, e chega lá e não tem esse transporte. É lamentável, 7h35, é uma pena. Seguimos acompanhando na Jovem Pan o governador de São Paulo falando sobre a greve no metrô, CPTM e Sabesp. A gente não tenha mais situações como essa. Agradeço a equipe que fez o maior esforço possível para atenuar o sofrimento do cidadão. Quero deixar aqui a palavra franqueada para que vocês possam detalhar um pouco sobre a operação. Acho que a gente podia começar, Pedro, pela CPTM, você falar um pouco como é que está funcionando e depois a gente parte para as perguntas. Bom dia a todos. Na CPTM a gente tem 2 das 5 linhas funcionando, a linha 7 entre as estações da Luz e a estação Caieiras, e a linha 11 entre a estação da Luz também e a estação Guaianazes na Zona Leste. Com intervalos um pouco maiores do que o habitual, mas operando desde as 5 horas da manhã nessas 2 linhas. Por enquanto não há nenhuma perspectiva de outras linhas voltarem a funcionar por falta de contingente para isso. Júlio Castone, presidente do metrô. Bom dia, senhores e senhoras. Como o governador já anunciou, a gente não tem nenhuma das linhas operadas hoje pela companhia pública do metrô em operação, em funcionamento. Portanto, linha 1, 2, 3 e 15 sem previsão de funcionamento, pelo menos até as 14 horas. Também não há um bom prognóstico para depois desse período, das 14 horas. Eu queria aqui registrar o meu agradecimento também para a equipe interna do metrô, que mesmo a contragosto desse movimento paredista, a contragosto desse movimento de um grupo sindical, se dedicou madrugada dentro para, pelo menos, preservar a segurança das pessoas, o patrimônio público. E a gente tem uma turma que é abnegada, que é aguerrida, mas que infelizmente não foi possível prover o funcionamento dessas linhas mencionadas, porque a gente não teve especificamente a quantidade de operadores de trens
que seria Bom, nós necessário. Estamos ouvindo agora o presidente do metrô, ouvimos o presidente da CPTM e antes o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ressaltando na avaliação dele a razão política para a greve de hoje. Os funcionários são contra a privatização ou concessão dos serviços de metrô, CPTM e a venda da Sabesp para iniciativa privada e ressaltando também o aspecto do descumprimento da decisão judicial. Afinal de contas, a Justiça do Trabalho havia determinado, nos horários de pico, 100% dos trens rodando e nas linhas administradas pelo metrô e pela CPTM, não há trens rodando. Mota, queria que você falasse um pouquinho sobre a greve, sobre o que disse o governador de São Paulo agora. Bom dia. Bom dia, Colombo. Pelo que a gente está ouvindo, as linhas operadas pela empresa pública estão paradas, né? São as linhas 1, 2, 3 e 15. Mas as linhas operadas pelas concessionárias estão operando normalmente. Então, isso é uma forte indicação, realmente, de que é uma greve política, uma greve de quem é contra privatizações, uma greve feita para afetar a imagem de gestor do governador Tarcísio, que, eu arrisco dizer, provavelmente tem uma das melhores imagens entre todos os governadores. O governador Tarcísio é um técnico excepcional, que depois se revelou um político hábil e está fazendo um bom trabalho como governador. Como a gente viu aí no discurso que ele fez, ele é extremamente articulado, tem todos os números na ponta da língua, é um bonito contraste com o tipo de gestão que a gente está acostumado no Brasil. Inclusive está fazendo um grande trabalho na área de segurança pública. Isso provavelmente está incomodando muita gente. E talvez, só talvez, tenha alguma coisa a ver com o fato de que a esquerda radical tem um candidato à Prefeitura de São Paulo na eleição do ano que vem. Então, qualquer movimento que afete a imagem do governador Tarcísio colabora nessa eleição. Pois bem, a gente vai voltar então a acompanhar essa coletiva, esse pronunciamento do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que agora abre espaço para perguntas. Vamos acompanhar. Primeiro, a Justiça proibiu a liberação das catracas e até atuando com muita responsabilidade, porque liberar a catraca é colocar o cidadão em risco, é perder o controle do cidadão na plataforma, é no final das contas prejudicar o cidadão. A Justiça teve essa clareza. Que bom que ela teve essa clareza, porque, de fato, a liberação de catracas coloca o cidadão em risco, pode ocasionar acidentes, não é desejável. Outra coisa que a gente percebe pela quarta tentativa de greve, essa segunda efetivada, um período curto, claramente há uma motivação política e basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política, a gente percebe o que tem por trás, né? Porque eles deixam muito claros isso. Em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com o partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos, partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. E que estão pleiteando, por exemplo, eleição municipal ano que vem. E aí eu fico me perguntando, o que será de uma cidade governada por uma pessoa que não vai querer dialogar com o governo? O diálogo é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas. E várias políticas públicas, o enfrentamento de mazelas importantes demanda diálogo, demanda afinamento, demanda que a gente possa ceder aqui, ali, para que seja possível construir junto. Quem não está disposto ao diálogo não consegue construir absolutamente nada. A gente daqui a pouco vai encerrar uma greve em outubro e eles já vão estar planejando a greve de novembro e vai encerrar a greve de novembro, vão planejar a greve de dezembro, a greve de janeiro e depois vai vir a greve de março. Qual o limite disso? Qual é o limite de tantos movimentos? Se isso não é abuso do direito de greve, sinceramente eu não sei o que é. Porque já tivemos esse ano a questão do dissídio coletivo, foi negociado o reajuste, foi negociado o reajuste de determinados direitos, de determinadas concessões, de determinados benefícios, e agora de novo a gente está enfrentando um movimento de greve. Olha, a gente está protestando contra a privatização, vocês não podem sequer estudar, porque o que nós fizemos agora foi contratar o estudo. Será que é razoável isso?
Será que não é razoável o Estado estudar? Será que nós não podemos estudar se é mais vantajoso para o cidadão ter linhas concedidas? Será que não é razoável estudar se é mais vantajoso ter mais investimento privado? Será que a gente não consegue uma maior expansão da cobertura de serviço metroferroviário por meio do capital privado? Será que a gente não consegue estudar se a gente não vai obter uma melhoria da qualidade do serviço? Eu acho que é justo que a gente estude, é necessário que a gente estude, e nós falamos na campanha que nós estudaríamos. E todo o processo de desestatização tem o seu momento de consulta pública, tem o seu momento de participação social. É assim, a legislação estabelece isso. Você não faz uma concessão, você não faz uma desestatização sem a audiência pública, sem a consulta pública, sem a participação social, sem o escrutínio público, sem a incorporação de sugestões. Sempre é aberta, é franqueada à sociedade a oportunidade de se manifestar. Então tem hora, momento para isso, tem a forma adequada para isso. Não é privando o cidadão do transporte, do direito ao transporte. Não é vendo o cidadão chegando na estação e não tendo para onde ir, tendo seu direito de ir e vir tolhido. O cidadão que não pode trabalhar, cidadão que precisa buscar o seu trabalho, buscar a sua renda, buscar o seu prato de comida e está tendo, né, o seu esforço desprezado. Então não é isso que a gente quer. Nós vamos continuar estudando porque é o que tem que ser feito. Governador, bom dia. Entrevista coletiva do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, lembrando que há um descumprimento de decisão judicial por parte dos sindicatos de metroviários e ferroviários que não cumpriram decisão da Justiça de colocar 100% dos trens para rodar no horário de pico, como agora, por exemplo. Os representantes sindicais agora de manhã para dar uma previsão de retomada dos serviços, ou de fato a ideia é de manter essa paralisação aí por 24 horas, apesar da decisão judicial? Eu não sei como é que a Justiça vai proceder. A gente tem uma decisão judicial que está sendo realmente ignorada. É lamentável a gente ver o desrespeito ao judiciário. A gente não gostaria de ver o desrespeito ao judiciário no nosso país, mas é o que está acontecendo neste momento. O momento das consultas públicas, das audiências, é o momento da finalização dos estudos. E nós temos estudos que estão em andamento, alguns começando, como é o caso do metrô e CPTM, uma fase muito inicial. E outros, da Sabesp, a gente já concluiu a fase 0, a partir dali nós iniciamos as conversas com os prefeitos, chamamos aqui os 375 prefeitos que têm o serviço prestado pela Sabesp, tivemos excelentes conversas aqui, explicamos como esse modelo está sendo concebido, a responsabilidade que nós estamos tendo na construção desse modelo. Nós chamamos depois todos os superintendentes da Sabesp, então começamos a conversar também com o público interno, porque neste momento a gente quer a contribuição para os modelos. Antes até de se pensar na audiência pública, a gente quer que os prefeitos, que os superintendentes, que o público interno possam participar conosco da construção, porque a gente quer um modelo vitorioso. A gente quer fazer o melhor para o cidadão, a gente não quer errar, né? Estamos agora conversando também, iniciamos uma conversa com o Tribunal de Contas do município, nós vamos conversar com o Tribunal de Contas do Estado, nós vamos conversar com a Câmara de Vereadores, nós vamos conversar com a Assembleia Legislativa, nós vamos conversar parlamentar por parlamentar, né, a fim de mostrar para eles aquilo que está sendo pensado, mostrar como que a gente está imaginando, como a gente está estruturando, quanto de investimento a gente quer fazer, quanto que a gente quer antecipar na meta de universalização, o impacto que isso vai ter na despoluição dos mananciais, no aumento da nossa reserva hídrica, no aumento da nossa disponibilidade, da nossa resiliência, como que a gente preserva esse grande sistema de investimento cruzado que nós temos, onde alguns municípios financiadores financiam muitos municípios, né, e isso precisa ser preservado, como que a gente protege a empresa, como a gente mantém a operação, que é uma operação excelente, que a Sabesp realiza. Então é isso que nós estamos conversando. E na questão do metrô e CPTM, a gente está começando os estudos. Então o que a gente está se perguntando? Que linhas podem de fato ser concedidas, que linhas podem ser agregadas, se cabe mais investimento, ou seja, se o resultado da concessão de determinadas linhas gera um retorno capaz de financiar uma nova linha, ou o Estado vai ter que aportar, se vai ser uma parceria público-privada, se vai ser uma concessão. Né? Se a gente até não tem tratado privatização, a gente tem tratado concessão das linhas por enquanto. Pode ser que ao longo do estudo a gente perceba que a privatização é o melhor caminho, mas de qualquer maneira é um estudo que está muito no início
E esse estudo tem que ser levado para a sociedade quando tiver concluído. Quando a gente tiver os resultados, a gente vai apresentar para a sociedade, marcar as audiências públicas, como tem sido em todo o processo de desestatização. Bom, acompanhamos o governador falando que, apesar dessa greve, os estudos sobre a privatização vão continuar acontecendo. Destacou a importância das parcerias público-privadas, das concessões. E agora ele continua respondendo às perguntas dos jornalistas. Tem uma experiência enorme na estruturação de projetos. Banco Mundial, que o Brasil é sócio. Então, a gente tem o conforto de trabalhar com um organismo multilateral. A vantagem de trabalhar com o Banco Mundial é que o Banco Mundial estrutura projetos em vários países do mundo. Então, a gente consegue trazer a experiência internacional para cá. A gente consegue ver o que deu certo, o que deu errado. A gente traz informações de outros modelos. Então, a gente larga muitos passos na frente. É um banco multilateral. O Brasil é sócio do Banco Mundial e, por isso, a gente tem procurado, em alguns modelos, trabalhar com o Banco Mundial. Olha, a gente deve gastar deve investir em todos os projetos, Sabesp, Metrô, CPTM, alguma coisa em torno de 100 milhões de reais. Governador Danúbia Braga, da CNN, eu gostaria de saber, para hoje, a gente tem alguma previsão? Vão tentar algum tipo de negociação? O que a população pode esperar? Olha, a posição do governo está muito clara. Está muito clara. O que as pessoas esperam de nós? A gente simplesmente está estudando processo de desestatização e vamos continuar estudando. Foi o que a gente colocou na campanha que faríamos, está dentro do nosso plano de governo. A gente está procurando seguir fielmente aquilo que nós estabelecemos, que nós apresentamos para a sociedade. Então, nós nos submetemos às urnas para isso. Então, com muita clareza, a gente colocou... Você acabou de acompanhar boa parte da entrevista coletiva de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, a respeito da greve que está sendo conduzida pelo Sindicato dos Metroviários, greve do metrô, da CPTM e também da Sabesp. Desde o começo da madrugada, desde a meia-noite, o sindicato já mobilizado.